Ordem do dia. Perfeito. Há sobre a mesa requerimento de urgência para o projeto de resolução número 40/2014. Votação do requerimento. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, não havendo objeção do plenário, passa-se a apreciação da matéria. Projeto de resolução número 40, que altera a resolução número 2 de 2001, para permitir que homens também sejam agraciados com o diploma Berta Lutz. A matéria depende de parecer da Comissão de Educação da CCJ e também da Comissão Diretora. Há sobre a mesa parecer da Comissão de Educação, que teve como relator o senador Inácio Arruda, favorável com as emendas número 1 a 5, que será publicado na forma regimental. Eu concedo a palavra com muita satisfação à senadora Marta Suplicy para proferir parecer em substituição à comissão CCJ, conjuntamente com a comissão diretora. Com a palavra, Vossa Excelência. Prezado presidente Renan Calheiros, o projeto de resolução do Senado número 40 de 2014, que altera a resolução número 2 de 2001 para permitir que homens também sejam agraciados com o diploma Berta Lutz. É um projeto que vem no momento adequado, vem numa hora adequada, no mês que homenageia a mulher, e as 5 emendas estão sendo acatadas por essa relatora. Então, senhor presidente, o projeto está sendo acatado e espero que seja aprovado pelo plenário. Muito obrigada. O parecer da senadora Marta Suplicy é favorável. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Completada a instrução da matéria, passa-se a discussão do projeto em turno único. Senadora Vanessa Graziotin. Muito rapidamente, senhor presidente. Primeiro, agradecer todos os líderes, todos, como diz Vossa Excelência, absolutamente todos, senhor presidente, assinaram o requerimento de urgência. E creio que isso, como outros projetos que estão na pauta, é parte das votações do mês de março que envolvem o Dia Internacional da Mulher. Isso é muito importante. Eu mesmo assistindo televisão hoje, vendo a matéria acerca da violência crescente que as mulheres sofrem no Brasil ainda. E o esforço do Congresso Nacional, não só de aperfeiçoar a legislação, mas também de agir no dia a dia no sentido de colaborar com instrumentos dos mais diversos para que possa ser cada vez mais decrescente a violência doméstica que fazem com que tantas mulheres sofram neste país. E esse projeto de resolução, senhor presidente, ele foi apresentado para propor uma pequena modificação no prêmio, que é o diploma Berta Lutz, que trata de homenagear as mulheres que lutam em defesa e que tiveram participação importante na luta em defesa dos direitos das mulheres e da questão de gênero. E a mudança é a seguinte, senhor presidente, é que hoje, pela resolução, somente mulheres poderão ser reconhecidas e premiadas, senadora Lúcia Vânia, Vossa Excelência, que tem sido uma grande crítica em relação a isso. Somente as mulheres que, pela resolução do Senado, podem receber o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, o diploma Berta Lutz. E nós estamos propondo a modificação para que pessoas recebam, ou seja, muitos homens também lutam a favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E a mudança é para que homens também possam receber este reconhecimento, ou seja, receber o diploma Berta Lutz. Então, essa é a modificação que nós apresentamos e acreditamos que assim a gente democratiza mais e reconhece que não só mulheres, mas muitos homens também apoiam as mulheres na luta que não é delas, mas na luta que é da própria sociedade pelo direito à igualdade, pelo direito a condições iguais entre homens e mulheres. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos a senadora Vanessa, senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, eu gostaria de saudar essa resolução. Ela, sem dúvida nenhuma, vem modernizar toda essa luta da mulher
Eu acredito que, à medida que nós chamamos o homem para participar da nossa luta, nós temos uma parceria importante para avançarmos. Portanto, os meus cumprimentos à bancada feminina que lutou tanto por essa modernização. Agradecemos a Vossa Excelência. Encerrada a discussão, passamos à votação do projeto sem prejuízo das emendas. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da emenda número 1 a 5, da Comissão de Educação, de parecer favorável. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. Os senadores e as senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria, vai à promulgação. Eu quero também comunicar à Casa que ontem nós tivemos a satisfação de recepcionar na residência do Senado Federal, da presidência do Senado Federal, um encontro de mulheres parlamentares. Na oportunidade, nós todos discutimos uma pauta para a reforma política com efetiva participação das mulheres. E hoje eu quero, com muita satisfação, comunicar ao Senado Federal que a Câmara dos Deputados aprovou, como nós cobrávamos aqui sempre, aprovou neste mês de março, neste mês da mulher, o projeto de lei originado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, que qualifica o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A matéria vai seguir para sanção. Uma vitória, sem dúvida, da sociedade, mas também uma vitória significativa das nossas senadoras e das nossas deputadas também, que, a par de outros graves problemas nacionais, estão atentas, como nunca, continuam muito atentas às questões que envolvem a mulher brasileira. E quero comunicar também ao Senado, essa comunicação também é muito importante, muito importante. Eu quero comunicar ao Senado a aprovação também pela Câmara dos Deputados, a aprovação em primeiro turno da chamada PEC da Bengala, que vai permitir aos ministros do Supremo Tribunal Federal exercer suas prerrogativas até os 75 anos de idade. Lembro que a matéria já tinha sido aprovada pelo Senado Federal em 2006, quando eu era presidente do Senado Federal. E essa matéria acaba de ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Portanto, ela é altruísta e não se reveste, eu quero mais uma vez dizer, de nenhum casuísmo. O Senado já havia deliberado sobre essa matéria em 2006. Desde 2006, que nós cobrávamos pacientemente a apreciação dessa matéria pela Câmara dos Deputados, o que nesta semana ocorreu. Isso é muito importante para o Brasil e é muito importante para o ajuste fiscal, porque eu lembrei, nós temos caso hoje de ministro do Supremo Tribunal Federal que está no exercício do cargo e para este mesmo cargo nós já pagamos 3 ministros aposentados. Então, essa medida que faculta 5 anos a mais é, sobretudo, uma das medidas mais significativas do ponto de vista do ajuste fiscal do Brasil. Próximo item da pauta é o projeto de lei da Câmara dos Deputados 2 de 2011, que dispõe sobre a proibição de revista íntima de funcionários nos locais de trabalho e trata da revista íntima em ambiente prisional. O parecer 720 de 2014 da CDH, que teve como relatora a senadora Ana Rita, é favorável.
O parecer 721 de 2014 da CCJ, que teve também como relatora a senadora Ana Rita, é favorável com as emendas número 1 e 2 que apresenta. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo das emendas número 1 e 2 da CCJ. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final da matéria, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e os senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Próximo item da pauta. É um item também muito importante, acordado com os líderes partidários. O projeto de lei da Câmara número 16 contempla importante preocupação ao estender à mulher o direito de registrar o seu filho. Antes era necessário que ela comprovasse a ausência ou impedimento do pai, após 45 dias do nascimento, para que o registro da criança pudesse ser feito. Com a aprovação desse projeto, no mês da mulher, garante-se às genitoras o direito de registrarem suas crianças. A emenda número 1 de plenário, de redação, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, com pareceres favoráveis da CDH e CCJ, deixa apenas claro que, quando realizado pela mãe, o registro da paternidade observará os casos previstos em lei de paternidade presumida ou mesmo de reconhecimento voluntário. É, portanto, como todos sabem, uma proposição recoberta de méritos e que essa Casa seguramente deverá apoiar, como as comissões já fizeram. Projeto de lei da Câmara número 16, de 2013, que altera os itens 1 e 2 do artigo 52 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para permitir à mulher, em igualdade de condições, proceder ao registro de nascimento do filho. Os pareceres 1197 de 2013 e 833 de 2014 da CDH, que teve como relatora a senadora Ângela Portela, em primeiro pronunciamento favorável ao projeto e segundo pronunciamento favorável à emenda número 1 de plenário, e números 1198 de 2013 e 834 de 2014 da CCJ, primeiro pronunciamento, que teve como relator o senador Humberto Costa, favorável ao projeto, e segundo pronunciamento, que teve como relatora a senadora Gleice Hoffmann, favorável à emenda número 1 de plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia nos termos do recurso número 20 de 2013. Discussão do projeto e da emenda em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Em votação, o projeto sem prejuízo da emenda número 1 de plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da emenda número 1 de plenário, de redação. Essa emenda não altera o conteúdo do projeto na manifestação da própria comissão. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, senadora Marta Suplicy, senadora Vanessa. Não havendo quem queira, senadora Rose de Freitas, senadora Lúcia Vânia. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final. E passamos à votação da redação final.
As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à sanção presidencial. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra. Vossa Excelência chamou a atenção das mulheres aqui no plenário, entretanto, nós queríamos votar todos primeiro para depois falar. Foram 3 projetos relativos às mulheres que nós acabamos de votar. 3 projetos muito importantes. Esse que permite a mãe registrar o próprio filho. O projeto anterior, de autoria da deputada Alice Portugal, que proíbe a revista íntima em local de trabalho contra a mulher, e nos presídios, quando feita a revista íntima, poderá ser feita por pessoas do sexo feminino, para evitar muitos constrangimentos que muitas mulheres simples e humildes sofrem quando vão visitar filhos, parentes nas penitenciárias, senhor presidente. E o projeto anterior, que é um reconhecimento das próprias mulheres em relação ao prêmio Berta Lutz, de que os homens também, muitos deles, lutam por direitos iguais. E dizer, senhor presidente, que eu tenho certeza que todas nós nos sentimos muito orgulhosas do poder. Muito orgulhosas, porque nem sempre foi assim. Nem sempre a gente teve as condições reunidas para votar projetos que avancem no reconhecimento e na necessidade da igualdade entre homens e mulheres. Vossa Excelência falou em um pronunciamento inicial acerca do feminicídio, um projeto que primeiro o Senado aprovou e há 2 dias a Câmara dos Deputados aprovou, e que é algo fundamental, porque é inimaginável, mas é realidade, que muitas mulheres que sofrem a violência doméstica sofrem por uma única razão, que é a razão de gênero. Sofrem violência pelo simples fato de ser mulher. E, infelizmente, na sociedade machista, ainda existem muitos homens que acham que mulheres não são parceiras e nem companheiras, mas só e tão somente sua propriedade. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os parlamentares, senadores e senadoras pela a importância dos 3 projetos que acabamos de votar. Muito obrigada. Requerimento do senador Assir Gurgas. Requeiro nos termos do parágrafo 12, a linha C, inciso 2º, do artigo 255, combinado com o artigo 104, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, que, sob o projeto de lei número 2 de 2015, além das comissões constantes do despacho do presidente, seja também apreciada a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez que o conteúdo do referido projeto trata de matéria de análise típica daquela comissão, onde melhor se debaterá a eficácia da proposta. Em votação, o requerimento do senador Assir. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em sessão anterior, foi lido o requerimento, senadora Ana Amélia, número 53 de 2015, da senadora Ana Amélia e outros senhores senadores, solicitando a realização de sessão especial no dia 18 de maio, destinada a comemorar o Dia Nacional da Defensoria Pública. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O próximo item, proposta de emenda à Constituição número 40, que foi consequência de uma comissão criada pelo Congresso Nacional e subscrita, em primeiro lugar, pelo senador José Sarney, que à época era o presidente do Senado Federal. Já está discutida a matéria e nós vamos transferir a sua inclusão para a pauta de terça-feira, já com a discussão esgotada. É a proposta de emenda à Constituição número 40 de 2011, que altera o artigo 17 da Constituição Federal para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias. Esse item, essa proposta de emenda à Constituição, será o primeiro item da pauta de terça-feira. Para discussão, proposta de emenda à Constituição número 73, tendo como primeiro signatário o senador Wilson Santiago, que altera a redação do parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal,
para determinar a desincompatibilização do presidente da República, do governador do Estado e do prefeito municipal como condição para candidatura eleitoral. O parecer número 233 de 2014 da CCJ, que tem como relator o senador Luiz Henrique, é favorável nos termos da emenda número 1 da CCJ, substitutivo que oferece. A matéria, como todos sabem, constará da ordem do dia durante 5 sessões deliberativas em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por 1/3 no mínimo da composição do Senado, nos termos do disposto no artigo 358 do Regimento Interno do Senado Federal. Há sobre a mesa emendas que serão publicadas. Segunda sessão de discussão da proposta e emendas em primeiro turno. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Luiz Henrique, que foi, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator dessa importantíssima matéria. Eu acho que essa desincompatibilização, e antes mesmo que nós colocássemos isso no texto da Constituição Federal, o senador Luiz Henrique, e é importante lembrar isso aqui, o senador Luiz Henrique, sem que a Constituição o mandasse, ele se desincompatibilizou na sua reeleição como candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Essa é uma prática, senador Regufe, que devia valer para todas as eleições do Executivo e até mesmo do Ministério Público. Nós estamos com o Procurador-Geral da República em processo de reeleição para sua recondução ao Ministério Público. Quem sabe se nós, mais adiante, não vamos ter também, que a exemplo do que estamos fazendo com as reeleições do Executivo, também que regrar esse sistema que o Ministério Público tornou eletivo. O último Procurador-Geral da República, antes do doutor Janot, que tem uma excelente relação com essa casa, no seu processo de eleição, ele de uma só vez, às vésperas das eleições, o saudoso doutor Gugel, ele pagou de uma só vez 275 milhões ao Ministério Público, de vários anos de ajuda à moradia. De uma só vez, em pleno processo eleitoral, ele pagou 275 milhões. E é evidente que isso ajudou no próprio processo de recondução.